Fala galera, belezinha? O vídeo de hoje é super interessante para quem quer trabalhar um pouquinho mais de direito penal. Aqui nós vamos falar da ideia do garantismo, explicar o que é o garantismo, basicamente trazer algumas percepções gerais e trazer também alguns comentários sobre a obra Direito e Razão. Na verdade, nós vamos pautar esse vídeo de hoje sobre os 10 axiomas, aquela base que o professor Luiz de Ferraioli ele vai dizer no seu livro Direito e Razão, para que se tenha a compreensão do que seria o prisma do garantismo dentro do direito penal. E veja, vamos começar explicando que existe uma diferença entre garantismo e abolicionismo do direito penal. Garantismo é pautado numa estrutura, onde eu tenho ali a compreensão da importância do direito de punir, mas que eu tenha dentro dessa ideia do ius puniendi, da punição do poder legítimo do Estado, alguns freios, algumas circunstâncias que devem servir para balizar esse procedimento, balizar esse processo de punição, justamente para quê? Para que quando de eventual punição eu tenha ali algumas normas pré-estabelecidas, eu tenho ali um segmento anterior que possa de fato justificar a necessidade da aplicação da pena e em especial garantir que aquele processo que busque essa máxima da punição tenha de fato respeitado os direitos do indivíduo. Então a ideia entre a ponderação da força do Estado e a questão da força e direito do indivíduo, que eu tenha ali uma baliza, que eu tenha ali algumas garantias que de fato permitam com que esse processo penal, com que esse direito penal de fato venha a fazer justiça, garantindo um mínimo de resistência contra qualquer arbitrariedade do Estado, qualquer arbitrariedade dessa máquina maior que detém o poder legítimo de punição. Então, o professor Luiz de Ferraioli, ele faz essas considerações iniciais como um todo, é interessante que a gente tenha isso em mente, já também diferenciando o que seria o abolicionismo. Abolicionismo penal seria a ideia de não aplicar o direito penal, que também é uma circunstância muito perigosa, porque o abolicionismo penal, tirando essa ideia do dever do Estado de punir, de exercer o poder legítimo do ius puniendi, veja, poderia também incentivar a vingança privada, ou seja, fazer justiça com as próprias mãos. E aí, nesse caso, como a gente sabe, numa sociedade civilizada, realmente isso acaba sendo impraticável. Obviamente, isso também tem todo o condão do pacto social, o contrato social, onde as pessoas legitimam o Estado e, por isso, ele detém esse poder legítimo. Então, a astúcia do direito é valer-se do veneno da força para impedir que a força triunfe, para impedir que ele triunfe. Então, um trecho do livro do Miguel Reale, Introdução ao Estudo do Direito do momento, beleza? Sobre essas 10 bases, esses axiomas, vamos lá, vamos começar do começo. Bem, logo no primeiro momento, o professor Luiz de Ferraioli ele vai explicar sobre a ideia do crime como um todo. Então, ele vai falar o seguinte, olha, não há de se falar em pena sem um crime. Então, eu só posso falar de pena de punir o indivíduo se eventualmente tiver propriamente um crime, óbvio, Então, se tem ali uma pena, por suposto, tem que haver um crime para que eu possa punir. E aí a derivação em seguida vem aqui, não há crime sem lei anterior. Então, nós falamos lá logo da base do nosso Código Penal, da anterioridade, não há crime sem lei anterior que o defina. E eu não posso aplicar uma pena sem que não haja crime. Então, veja que a gente está falando da base. Parece óbvio, professor, mas mais ou menos. Vamos lembrar alguns casos. Vamos falar da questão lá de um vazamento de umas fotos de uma atriz famosa. Nesse caso, havia, à época dos fatos, uma conduta tipificada? Não havia. Então, por conta disso, eu não poderia aplicar uma pena dentro da seara penal. Eu tinha ali os direitos resguardados dentro da seara civil, mas dentro do âmbito penal eu não tinha a tipicidade daquela conjectura. Então, eu não tinha um fato típico, eu não tinha um crime trazendo aquela previsão e, portanto, eu não tinha uma pena. E aí, o terceiro ponto de destaque, o terceiro axioma seria o quê? Não há lei penal sem que se tenha a devida necessidade. E aí a gente passa a interpretar uma coisa interessante. Quer dizer, toda conduta humana deve necessariamente ser tipificada? Traduzindo, professor, toda ação tem que ter um tipo penal correspondente? Não necessariamente. Então, o terceiro axioma, dentro do direito penal proposto pelo garantismo do professor Luiz de Ferraioli, diz que eu tenho que verificar a necessidade da existência daquele tipo penal. Será que há de fato a necessidade de constituir um tipo penal sob determinada demanda? Até para que se não tenha confusão. Existem já dentro do nosso Código Penal diversos tipos que já possuem previsões em outras circunstâncias, mas, por uma questão de política criminal, para recrudescer ou para trazer às vezes uma resposta social, criam-se tipos penais que na verdade já existiam, ou, por vezes, tipos penais que são desnecessários, alguns tipos penais que realmente não fazem muito sentido. Nós já tivemos vadiagem, a questão de embriaguez em público, então são tipos penais que a ideia é, faz sentido, existe a necessidade da manutenção da existência desse tipo. Então, o terceiro axioma sobre a necessidade
da existência. Então, a necessidade de uma lei penal. Então, terceiro axioma. Quarto axioma, vamos lá. Quando a gente fala de necessidade, fica muito vago, e aí por isso o professor vai trazer assim, para que se tenda a necessidade, deve necessariamente haver uma injúria, ou seja, um dano. Então, nesse caso, a necessidade de criação de um tipo penal, da qual vai prever toda uma conduta, bem como a sua pena, para que eu possa punir o indivíduo, ela tem que trazer consigo algum dano. E aí é o que a gente fala do princípio da lesividade. Determinada conduta, ela é apta a trazer o ordenamento jurídico, a importância de criar um tipo para que eu possa punir aquele indivíduo. Então vamos pensar aqui, dentro desse contexto como um todo, a autolesão é punível? Não, a autolesão não pode ser o princípio da alteridade. Eu não vou punir a autolesão. Então veja, o bem jurídico tutelado é do próprio indivíduo e neste caso a necessidade de criação de um tipo penal, veja, verificando que a injúria é atrelada ao próprio patrimônio individual, né, dentro da ideia da esfera do indivíduo, e a autolesão é algo contra si próprio, será que há necessidade de fato de produção de um tipo penal para punir um indivíduo que já comete um ato contra si mesmo? Então, dentro desse axioma, o quarto axioma, nós vamos verificar a ideia da injúria, da necessidade de criar um tipo em razão do dano. E aí outra coisa, vamos lá. Existe esse dano sem uma ação humana? Professor, mas isso é óbvio, dentro da teoria do crime, quando você entra lá em tipicidade, você tem ação ou omissão, comissivo ou omissivo. E de fato, mas lembra, a gente está falando de garantismo. E aqui nesse caso, então, a ideia é, quando a gente falar da ofensa, da injúria, necessariamente tem que existir uma ação. Nem que essa ação seja pautada por uma omissão, escolher deixar de fazer. Não pode ser uma coisa involuntária. Professor, dá um exemplo então, para ficar claro? Claro. Imagina que o camarada vai lá e se joga na frente do seu carro. Você está dirigindo, na boa, tranquilaço, de boa na lagoa, e o camarada se joga, né, na frente do seu carro. Qual é a sua ação de causar um dano? Você estava dirigindo. E aí, nesse caso, você de fato estava seguindo o seu caminhar natural, ao passo que o outro foi lá e se jogou e morreu. Nesse caso, ele praticou um suicídio e, em tese, se nós pararmos para pensar, você que atropelou, ele não morreu em razão da sua causa de estar dirigindo? Sim. E aí é o próximo axioma, que ele vai determinar sobre o quê? Não há ação sem culpa. E veja como as duas estão muito próximas, e até esse momento a gente está falando o quê? Sobre a ideia da teoria do crime propriamente, sobre a ideia de constituição do crime. Porque olha como esse exemplo faz todo o sentido do mundo. Você tem uma ação, só que para verificar sobre o elemento volitivo, que o professor Luiz Ferrari chama de culpa, mas no sentido maior, o elemento anímico, dolo ou culpa, ele tem que ser necessário para que de fato tenha um crime. Então veja, nesse caso, você estava dirigindo, a pessoa foi lá e se jogou. Você não está fazendo uma ação criminosa. E veja, embora o resultado tenha sido de fato a morte de um indivíduo, perceba que você não teve dolo de tirar a vida dele, não teve a intenção, e ao passo que você também não teve culpa, não preencheu a imprudência, imperícia ou negligência, simplesmente a pessoa foi lá e se jogou. E esse tipo de questão, ela passa a ser muito importante, por quê? Porque quando a gente fala dentro do direito penal, e essa tese é muito válida dentro dos processos penais como um todo, é que o dolo e a culpa não se presumem. Ou seja, não posso ter aquela ideia in re ipsa. Eu preciso que o Ministério Público apresente elementos, ele tem que demonstrar, para além da dúvida, a existência do elemento anímico, volitivo, a vontade. Porque se eventualmente não tiver dolo nem culpa, a conduta deve ser o quê? Considerada atípica. E é exatamente o caso do camarada que está dirigindo e uma pessoa se joga. Veja, se joga. Você tem ali o elemento anímico, a vontade de? Não. Culpa? Também não. Então, nesse caso, o que o professor Luiz Ferrari destaca como sexto axioma é que dentro dessa ideia de ação, embora exista o nexo, ou seja, ele só morreu porque foi atropelado, veja, você tinha culpa de ou não tinha culpa de? E digo culpa no sentido maior, dolo e culpa. Tirando os elementos anímicos, não há necessidade de punição. Então, dentro desse primeiro momento, vamos lá, a gente está falando sobre os elementos da constituição do crime. Então, esses primeiros axiomas, vamos falar sobre essa ideia geral de teoria dentro do crime, conjectura, necessidade, a realização de um ato, esse ato ser voltado para o elemento anímico, ter a sua disposição expressa e a necessidade de punição. Ponto. Agora, a partir do sétimo axioma em diante, nós vamos falar sobre garantias como um todo, envolvendo a um processo. Então, vamos pensar aqui. Como que eu vou ter um juízo de valoração da culpa? Eu não posso falar que uma pessoa é culpada ou inocente, obviamente, sem que se tenha algum tipo de valoração. Nós lembramos sempre do indúbio pro réu, a ideia da dúvida pelo réu, mas para que se tenha a ideia de um convencimento, o direito penal ele é tão excepcionalíssimo, ele é tão grave, que eu preciso
ir para além de uma dúvida. Então, no direito americano, nós falamos da reasonable doubt, para além dessa dúvida razoável. Então, eu preciso de um juízo de convicção de certeza. Então, o direito penal, eu preciso constituir para uma punição o quê? A constituição de uma dúvida, de uma culpa, não de uma dúvida. Eu tenho que superar a dúvida. Então, eu só posso constituir essa culpa por meio de um processo. Então, o sétimo axioma é que essa culpa, essa responsabilidade do indivíduo, ela só vai existir quando da existência de um processo. Aí vamos lá. Questão que está super em alta, que a gente tem conversado bastante, o STJ já tem se manifestado de forma reiterada, né? Vamos consignar uma decisão super recente, onde o ministro do STJ disse que o magistrado não é assessor do Ministério Público, ao passo que não deve assessorar o Ministério Público no que deve fazer. Muito pelo contrário, ele tem que julgar, e o Ministério Público, como detentor da ação penal, tem que ser diligente, tem que agir de forma diligente, porque não se trata de uma demanda civil, mas sim de uma demanda de altíssima gravidade, como é o caso de punir o indivíduo. Então, nessa conjectura, o que nós temos? Veja, se nós temos ali a necessidade de um processo para o convencimento da culpa, para a formação dessa culpa, então quem que vai de fato oferecer essa culpa? Quem de fato vai oferecer os elementos iniciais para essa culpa? Vai ser a acusação. Então eu não vou ter um processo, eu não vou ter um procedimento de persecução judicial sem que se tenha uma acusação. Então vamos lá. Os 6 primeiros axiomas, construção do crime. 7º e 8º, eu estou falando, não tem como eu ter uma culpa sem um processo. E o processo deve partir necessariamente de uma acusação. E aí, dito isso, agora a gente vai ter as novas consequências. Por quê? Veja, se eu tenho que ter uma acusação, essa acusação ela tem que existir fundada em provas. Então, essa acusação ela não pode ser um mero achismo. E a ideia da justa causa, que a gente fala como requisito da denúncia. Veja, tem que haver a demonstração de elementos que, de fato, embase aquela denúncia, aquela acusação. E agora, o último axioma não poderia ser diferente, que é o quê? Eu não posso falar de provas sem que se tenha uma defesa. Então, quer dizer o seguinte, bem, isso aqui não está esculpido dentro do nosso ordenamento jurídico, até porque, por exemplo, o inquérito é um procedimento inquisitorial, ou seja, não há ampla defesa e contraditório como regra dentro do inquérito. Você não tem ali o direito de peticionar buscando ampla defesa e contraditório, como é no processo. Não quer dizer que você não pode peticionar, claro que você pode intervir, você acompanha o cliente na delegacia, você participa de vários dos atos que vão acontecer ao longo da investigação, mas embora falamos de participação, de fato não tem esculpido aquela ideia de ampla defesa e contraditório igual a um processo como um todo. Então, o último axioma não poderia ser diferente. A ideia da construção de prova para que a acusação venha provocar o judiciário para ter um processo, nesse caso, precisa necessariamente respeitar um devido processo legal, respeitar as garantias do acusado de poder se defender desde o seu primeiro momento. Então, vejam, embora esse garantismo proposto por professor Luiz de Ferraioli, ele não tenha previsão direta em todos os seus elementos dentro da nossa Constituição ou dentro do nosso Código de Processo Penal e o Código Penal, mas diversas dessas bases são aplicadas. Então, por conta disso, o garantismo penal ele não propõe a ideia de simplesmente inexistir um direito penal. Não, não é isso. Ele simplesmente busca frear eventual autoritarismo, frear eventual excesso desse Estado, dessa máquina de punir, desse moedor de carne, justamente para que tenha ali ao indivíduo, quando do pesar da circunstância do Estado, ele tenha ali meios mínimos que de fato venham a discutir sobre o próprio crime, a existência do crime, o próprio tipo, a forma do tipo e todas as suas circunstâncias, bem como o processo. E veja, não é um espanto que o STJ, por reiteradas vezes, tem retomado esse entendimento. Faz todo o sentido do mundo, em especial quando se busca, de fato, um devido processo penal e uma aplicação de um direito penal justo. E aí a última ponderação, lembre-se, todos os estudiosos, os estudantes, aplicadores e a sociedade como um todo tem que entender que o direito penal não é uma forma de vingança. O direito penal é uma forma de justiça. Ela tem um condão preventivo e ela também tem um condão repressivo e também tem a ideia, a necessidade de garantir com que aquele ato não se repita. Então não pode se limitar a uma vingança particular. Lembre-se, justiça tem que ter dentro do nosso sentimento individual a seguinte percepção: e se fosse eu? E se fosse o meu parente
dentro daquele caso. Eu queria um excesso, eu queria uma punição a todo custo. E lembre-se, por vezes existe uma falsa percepção de justiça, que é quando você supera a legalidade por um sentimento moral interno e não pela aplicação do direito. A figura do juízo deve aplicar o direito e não aplicar os seus preceitos morais. Tem que seguir a regra do jogo, então tem que seguir o devido processo legal. E se eventualmente há ali um excesso, um extrapolar desse limite, mesmo que o juízo busque fazer ali o que ele entende por justo, e até numa conotação geral, de fato, a punição seria adequada, mas a partir do momento que ele foge essa linha, ele está saindo do que é justo, ele está saindo do que é direito e ele vem para uma concepção de justiça individual, justiça moral, aquilo que ele entende por justiça, aquilo que ele entende por correto. E aí, nesse caso, a gente não tem a aplicação do direito, a gente tem a aplicação do juízo de valoração do indivíduo que tem o poder de julgar. E então, percebe os excessos? Percebe o porquê da necessidade de ter armas que possam gerar de fato uma devida paridade? É isso que o garantismo penal busca proteger, e não o abolicionismo, e não a impunidade. Então, somente que se aplique justiça da forma correta e do jeito correto. Beleza? Curtiu o vídeo? Deixe aí seu like, qualquer comentário, tamo junto. Até a próxima.